has a secret chord. David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Bom dia, mais uma manhã com Deus. E nós vamos estar aqui lendo em 2 Reis, no capítulo 5, um texto muito conhecido. E quando eu estava lendo e relendo o capítulo 5, onde fala da lepra de Naamã, eu pude encontrar alguns pontos muito importantes para a nossa vida. E eu gostaria de estar compartilhando com você essa revelação de Deus. O foco nesta manhã não vai ser totalmente a lepra, a cura, mas eu gostaria de estar falando desses milagres na vida de Naamã. Essa leitura nos diz que Naamã, no capítulo 5, a Bíblia faz alguns referenciais a respeito dele. A Bíblia nos fala que Naamã, ele era um homem honrado pelo seu Senhor. Naamã era honrado por meio de vitórias que o próprio Deus concedia a Naamã. E eu creio que nem Naamã sabia. Ele era um homem de grande valor para o rei. Era um homem muito importante na sociedade da época. Mas Naamã ficou leproso. Naamã não era leproso, Naamã ficou leproso. Eu gostaria de estar trazendo para você algo que eu trouxe dentro do meu espírito, eu creio que com a revelação do Senhor, quando eu lia. E no meu entendimento humano, eu quero trazer para você aquilo que eu acredito que Deus pode fazer. Os meios que Deus pode usar para nos levar até a Ele. Deus usa vários meios, várias portas, várias maneiras. E eu vejo a lepra aqui como algo que Deus permitiu na vida de Naamã para que ele alcançasse outros milagres. Mas Naamã não teve somente o milagre da cura da lepra? Não. Naamã teve um milagre muito maior que ser curado da lepra. Eu entendo que foi Deus, por quê? Porque quando Satanás pediu a Deus para tocar na saúde de Jó, em tudo que Jó tinha, Deus permitiu. E por que Deus não permitiria que essa enfermidade alcançasse Naamã para se apresentar a Naamã? E Naamã era um homem forte, valente, respeitado, valoroso, e aconteceu algo que mudou sua história. A enfermidade alcançou Naamã. E Naamã, ele não deveria levar uma vida normal depois deste acontecimento. Com certeza Naamã não era mais aquele homem que saía de casa como ele saía, que fazia o que ele fazia, que era normal. A partir dessa enfermidade, Naamã deixou de ser um homem normal. A lepra naquele tempo era algo vergonhoso, era algo difícil de curar. Não havia cura para a lepra. Eu quero falar para você que, embora Naamã ter todos esses valores, Deus precisava se revelar a ele. E de repente uma menina é levada cativa, presa, a viver na casa de Naamã pelo exército de Israel, pelo exército da Síria. E essa menina chega na casa de Naamã para servir a sua esposa. E essa menina ouve que o seu senhor tinha esta enfermidade. E essa menina faz uma alusão a um profeta chamado Eliseu. Ela não diz o nome dele ali, mas ela faz uma alusão a um profeta que poderia encontrar com Naamã e ele ser curado da sua enfermidade. E Naamã pega este conselho dessa menina e leva até ao rei, ao seu senhor. Aqui eu encontro
Uma menina que dá a direção certa, que orienta Naamã a ir à pessoa certa, a quem encontrar, no lugar certo. Porém, analisa comigo. Quem é espiritual dá a direção no espiritual. Quem é espiritual visualiza o espiritual. Quem é espiritual visualiza pela fé o milagre. E Naamã agora pega a orientação desta menina, vai até o seu senhor e o senhor de Naamã dá-lhe outra direção. E Naamã ouve o seu senhor. E o seu senhor diz: olha, eu vou fazer uma carta e você vai levar até o rei. E assim acontece. Agora analisa comigo. Quem é humano, quem é natural, dá direções humanas, direções naturais. Aquilo que o seu pedido, que a sua carta pode fazer. Aquilo que o seu dinheiro, que a sua situação financeira pode comprar e pagar. Assim o rei fez. Encontramos aqui um homem natural que não podia fazer o milagre para você. O rei da Síria envia Naamã com uma carta que dizia nesta carta: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cure da lepra. Esta carta vai parar na mão do rei de Israel. Sabe o que acontece? O rei de Israel se encontra numa situação de desespero. E ele se desespera, ele diz: quem ele pensa que eu sou? Eu sou Deus para trazer morte e para vivificar? Quem ele pensa que eu sou? Será que ele está tentando me confrontar? Será que ele está tentando achar um motivo para me destruir? E o profeta fica sabendo disso. O profeta que a menina tinha mandado Naamã procurar. E o profeta manda uma mensagem para o rei dizendo: rei, fique tranquilo, mande este homem me procurar, que eu vou mostrar para ele que há profeta em Israel. Eita glória! Que há profeta neste lugar. Eu creio que o rei, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Você sabe o que significa rasgar as suas vestes? Significa um momento de angústia, de desespero. Significa que ele se encontrou numa situação que ele não podia ter domínio sobre ela. Resumindo a história, Naamã foi, se encontrou e o profeta não atendeu, manda ele mergulhar, ele vai, mergulha, é curado. Mas qual é o milagre verdadeiro que Deus queria revelar a Naamã? Não era somente a sua cura física, sair toda aquela lepra da sua pele. Mas é a partir do momento que Naamã mergulha, é curado, os seus olhos foram abertos. Naamã começa a entender e Naamã começa a descrever ao profeta. E é sobre isso que eu quero falar com você. Olha só. O milagre de Naamã não foi somente a cura da sua lepra. Esta enfermidade foi a oportunidade de Deus para que o coração e os olhos de Naamã fossem abertos. E Naamã faz uma declaração: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar a não ser em Israel. Naamã afirma com todas as letras que aquele lugar era o lugar onde Deus havia reservado um encontro com ele. Naamã também faz outra declaração. Naamã, sabe o que eu entendo que não há, quando Naamã diz que não há outro lugar senão Israel? Aqui eu entendo que Naamã estava dizendo: eu estou no lugar certo. E Naamã faz outra declaração: eu nunca mais farei holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus senão o Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Que Naamã toma uma decisão, uma escolha em servir o verdadeiro Deus. Ele antecipa ao profeta. Naamã estava com algo dentro dele que borbulhava. E ele antecipa ao profeta algo
que para ele agora, a partir daquele momento, na sua mente, tudo que ele fosse fazer a outro Deus se tornaria pecado, se tornaria errado. E ele declara, já pedindo um perdão antecipado, ele diz que o Senhor me perdoa quando o meu senhor, o rei da Síria, for ao templo de Rimon se ajoelhar para o adorar. Eu estarei ali ajoelhando, porém somente porque o rei depende do meu braço para apoiar. Naamã está dizendo ao profeta, eu entrarei no templo, eu ajoelharei com o meu rei, mas eu jamais adorarei outro Deus a não ser o Deus de Israel. Que nesta manhã nós sejamos curados da nossa lepra como Naamã, mas que esta cura seja algo espiritual, que venha nos trazer o entendimento de quem verdadeiramente nós temos adorado. Que os nossos olhos, assim como os olhos de Naamã foram abertos, sejam abertos nesta manhã. E que algo dentro de nós venha nos fazer entender que nós só podemos nos prostrar diante do verdadeiro Deus. E que este verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Eu profetizo na sua vida, olhos abertos, coração aberto, receptivo para esta palavra nesta manhã. Que você venha entender que não há outro Deus a não ser o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E somente a Ele devemos adorar. Bom dia, Deus te abençoe.